O segundo conceito que nós vamos trazer aqui, que é essencial para as discussões neste minicurso, é o conceito de patrimônio, né? Que é um conceito que, ao longo das discussões historiográficas, foi passando por transformações, né? Bem como a forma como o patrimônio ele é concebido. Então, eu inicio aqui com a citação do Funari, da Pellegrini, que diz: patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que era tudo o que pertencia ao pai, pater familias, e podia ser legado por testamento como objetos e pessoas. E maior parte da população não era proprietária, não possuía escravos, portanto, não era possuidora de patrimônio. Então, nessas citações aí do Funari da Pellegrini, dá para observar, né, como é que o patrimônio, qual o conceito inicial de patrimônio, como ele era concebido, né? Então, esse conceito ele estava relacionado inicialmente a algo privado, né? E não no sentido de patrimônio que muitas vezes nós concebemos hoje. Quando a gente pensa em patrimônio, atualmente, a gente pensa em algo público, geralmente se relaciona mais a algo público. Mas no sentido inicial, o patrimônio estava relacionado a algo privado, aquelas pessoas que pertenciam à classe dominante, que tinham um poder aquisitivo maior, que tinham alguns direitos sobre a sociedade. Então, este seria esse conceito inicial de patrimônio. E a origem, né, do conceito está relacionada a basicamente 5 premissas. Primeiro, que surge no âmbito privado do direito de propriedade, como essas próprias citações aqui atestam, ligado aos interesses aristocráticos, né, pertencente a uma classe dominante, aos poucos que dominavam um determinado contexto social e político, transmissão de bens no seio da elite patriarcal romana, né, sempre nessa ideia de posses. O patrimônio ele era patriarcal, individual e privativo da aristocracia, então não estava relacionado a algo mais coletivo, como nós já concebemos hoje. E 5, não havia em sua origem o conceito de patrimônio público, que é algo muito discutido hoje, mas que inicialmente não existia, né? Então, já partindo para a nossa concepção moderna, né, na nossa cultura ocidental moderna, principalmente, o patrimônio ele vai, de um modo geral, se referir a uma gama de coisas, né, de bens de grande valor para as pessoas, né, o patrimônio individual ainda é muito forte, mas o público, o coletivo, ele ganha mais espaço, né? Então, se refere a bens de grande valor para comunidades ou nações e também para o conjunto da humanidade. Então, o conceito de patrimônio público, né, ele vai dizer respeito aos conjuntos de conhecimentos e realizações de uma sociedade ou comunidade que são acumulados ao longo de sua história, né, e que vão conferir a esses grupos traços de sua identidade. Por isso que é tão interessante discutir o patrimônio, o conceito de patrimônio, porque ele está diretamente também relacionado, assim como o conceito de memória, a esse processo de construção de identidade, de sentimento de pertencimento. Então, geralmente, a proteção desse patrimônio, que é comum à humanidade, o patrimônio público, né, que faz parte da diversidade cultural, é desenvolvido por políticas públicas e instituições específicas em cada estado-nação, e também por meio de organismos nacionais e também internacionais que promovem ações para preservar este patrimônio, né? E o patrimônio histórico, que geralmente também é chamado de patrimônio cultural, é
um bem, né, que vai ter muita relevância em determinado tempo e que se refere a uma sociedade ou comunidade. Esse conceito de patrimônio histórico ele vai começar a ser disseminado principalmente a partir do século XIX, né, e pode ser aplicado a várias características, né, seja características materiais, emocionais ou também espirituais. E geralmente a preservação desses patrimônios, principalmente os materiais, por meio de tombamentos, por exemplo, ele serve para garantir a perpetuação da história, né? A preservação, porque depois de tombados eles não podem mais ser demolidos. E a preservação desses bens materiais é feita também com base em processos de restauração, de manutenção, para que as características originais, né, desse bem não se percam. Então, já partindo para essas discussões, né, vão existir alguns tipos de patrimônio, né? O patrimônio material, que são os bens transmitidos aos herdeiros. Existe o material com valor comercial, por exemplo, uma casa, o carro, o dinheiro, algum bem móvel. E o material com valor emocional, né, que trabalham a afetividade das pessoas. Por exemplo, diários, receitas, fotos, imagens religiosas, né? Então, são patrimônios materiais que fazem parte também desse processo de sentimento de identidade, né? Contribuem para isso. E temos o patrimônio espiritual, né, que são o conjunto de ensinamentos e lições de vida dos antepassados. Por exemplo, modo de preparo de uma receita, dança, ditados e provérbios. Geralmente esse patrimônio espiritual ele pode ser transmitido por meio oral e também por meio da linguagem escrita, né? Então, isso é tudo aquilo que é transmitido ao longo das gerações, né? E é um tipo de patrimônio muito importante também para fortalecer e para gerar esse sentimento de pertencimento, né, dos grupos e comunidades. E com relação aos usos do termo patrimônio, nós temos o patrimônio individual, né, que depende de nós, né, nós que decidimos o que nos interessa, e temos o patrimônio coletivo, que é mais interessante que para essa discussão que a gente está fazendo, que é definido e determinado por pessoas, né? Então, eu vou trazer algumas citações que discutem também sobre isso, né? Como é que algumas pessoas determinam que tipo de objetos e tradições devem se tornar um patrimônio. Então, eu trago a citação do Funari e da Pellegrini, né, que são os autores que a gente está trabalhando aqui, que diz: o que sobrevive enquanto memória coletiva de tempos passados não é o conjunto dos monumentos e documentos que existiram, mas o efeito de uma escolha realizada pelos historiadores e pelas forças que atuaram em cada época histórica, né? Vários historiadores dizem também que a história ela parte de uma escolha, né? Quando se refere ao conceito de patrimônio, isso também não é diferente, como os próprios autores trouxeram aí na citação que eu acabei de ler. Então, no que se refere principalmente ao patrimônio coletivo, né, que é o que serve mais de base para essas discussões aqui trazidas, muitas vezes parte, né, de uma escolha e essa escolha é realizada pelas relações de poder na sociedade, né? Mais uma vez relacionando também com o conceito de memória, né? Essa escolha é realizada por aquelas classes dominantes que tentam moldar, assim como tentam moldar aquilo que deve ser preservado na memória ou no esquecimento, ou deve ficar no esquecimento, aliás. Da mesma forma, é o conceito daquilo que seria patrimônio, né? Essas classes dominantes, elas tentam moldar aquilo que deve ser ou não considerado um patrimônio histórico. Então, por isso, sempre também analisar essa ideia de patrimônio, problematizando e observando as forças sociais e políticas que ali atuaram para que aquele objeto
ou aquelas tradições, aquelas práticas se tornassem um patrimônio, fossem considerados um patrimônio. E por fim, né, fica como sugestão também para aumentar as discussões e reflexões sobre esse tema, o livro do Pedro Paulo Funari e da Sandra Pellegrini, né, foi publicado pela primeira vez em 2006, né, que é o livro Patrimônio Histórico e Cultural, no qual esses dois autores, né, vão reunir reflexões sobre esse conceito de patrimônio histórico, como ele vai se relacionar com a cultura e a sociedade das diferentes centúrias históricas. Então, fica como dica esse livro desses autores que nós trabalhamos aqui para discutir esse conceito de patrimônio.